Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Europa Oriental, tá certo? Aqui no nosso capítulo 7. Então vamos lá para a nossa próxima página aqui 382, tá? O sistema socialista na Europa Oriental. Vamos lá? Bem, como estudamos no capítulo anterior, pessoal, a extinta divisão entre países capitalistas e socialistas ainda é utilizada na regionalização que divide o continente europeu entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, em função de fatores tanto políticos como socioeconômicos. Em muitos casos, a influência do socialismo ocorrida no passado ainda pode ser observada aí nas paisagens da cidade da Europa Oriental. Os estilos arquitetônicos, os monumentos e memoriais atestam um passado histórico aí das zonas de influência política e cultural da URSS. Embora o fim do socialismo tenha representado o início, de um período de gradual desenvolvimento e crescimento econômico, eles passaram aí a enfrentar dificuldades econômicas e hoje apresentam índice de desenvolvimento humano, que são, de modo geral, inferiores, aos de países da Europa Ocidental, tá? Então, você vê aqui na fotografia, o Muro de Berlim, que foi o símbolo aí da divisão da Europa em dois blocos, tá? Aqui você tem os países com melhores e piores índices de desenvolvimento humano na Europa Oriental. Da Revolução Russa à expansão do socialismo no leste europeu. No início do século XX, a Rússia era um império e seu sistema político era a monarquia, simbolizado aí pelo poder dos czares, os monarcas russos. Apesar de ser uma potência militar em expansão, o Império Russo encontrava-se em um estágio atrasado em comparação aos países da Europa Ocidental em relação ao desenvolvimento tecnológico, tá? Na época, a população russa convivia com altas taxas de analfabetismo, pobreza e desnutrição. A economia russa era baseada na agricultura e as condições de trabalho nas fábricas de São Petersburgo eram precárias. No entanto, o regime dos czares reprimia com veemência qualquer manifestação ou greve organizada pelos operários. Sem liberdade para protestar e reivindicar seus direitos, a oposição, aos czares se organizava principalmente em torno dos sovietes. Em razão da crise social e das amplas desigualdades entre ricos e pobres, ideias socialistas aí difundidas no século anterior, por pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels, popularizavam-se rapidamente. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Russo se juntou aos aliados contra os impérios centrais e, apesar da vitória dos aliados, a participação russa foi marcada por derrotas para os exércitos alemães nos campos de batalha e pela morte de milhões de russos, aumentando ainda assim a insatisfação da população. Em fevereiro de 1917, uma revolta popular iniciada aí na cidade de Petrogrado, atual São Petersburgo, levou à queda do então czar Nicolau II e à instauração de um governo provisório que falhou em atender aí às reivindicações imediatas da população. Tal situação levou então a uma segunda revolta, esta planejada pelos líderes bolcheviques, Vladimir, conhecido pelo pseudônimo de Lenin, e Leon Trotsky. Vamos passando aqui para a página 384. A Revolução Russa de 1917 levou à instauração de um governo unipartidário e de um sistema político e econômico socialista. O objetivo inicial de Lenin, líder do governo da República Russa entre 1917 e 1918, era a internacionalização da Revolução, com o intuito de levar a classe operária ao poder em outros países. Então, você pode ver aqui a organização territorial após a Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui nesse mapa. As atenções iniciais do governo, porém, estiveram voltadas aos tratados de paz que consolidaram a saída do país da guerra, levando à perda de territórios que pertenciam ao Império Russo. Com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, Joseph Stalin assumiu a posição de secretário-geral do Partido Comunista, tornando-se assim chefe de governo. A industrialização e o expansionismo territorial e a manutenção da ordem baseada na coerção social, ou seja, a imposição de algo à força, foram algumas das marcas do governo de Stalin, que também se caracterizou pelo expansionismo e dura repressão àqueles que fossem contrários ao seu governo e promovessem conflitos civis internos, organizados aí pelos opositores do socialismo,
ou motivados por movimentos separatistas étnicos. A Segunda Guerra Mundial marcou a ascensão definitiva da URSS no cenário internacional. Ao término do conflito, representantes das principais potências aliadas, Estados Unidos, Reino Unido e URSS, se reuniram na Conferência de Potsdam, na Alemanha, para decidir como administrar os territórios conquistados, tá certo? Vamos lá, passando aqui. Sem um acordo entre as partes, a Conferência de Potsdam ajudou a consolidar a divisão da Europa em dois blocos e trouxe mudanças políticas e econômicas significativas para os países da Europa Oriental, tá? Que ficaram, então, sob a influência da URSS e, em sua maioria, tornaram-se repúblicas socialistas integrantes do Pacto de Varsóvia, tá? Aqui nesse mapa você tem a organização territorial após a Segunda Guerra Mundial. A Cortina de Ferro e o Pacto de Varsóvia. A expressão cortina de ferro, criada pelo ex-ministro inglês Winston Churchill nos Estados Unidos em 1946, é utilizado para se referir à divisão da Europa em dois blocos, um capitalista e o outro socialista. A relação entre os blocos era pouco harmoniosa e tal divisão foi acompanhada, inclusive, de alianças militares. Em 1949, com o objetivo de conter o expansionismo soviético, os países da Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, firmaram o Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar que envolvia o compromisso de auxílio em caso de agressão por parte da URSS. Em resposta à criação da OTAN, em 1955 foi firmado o Pacto de Varsóvia, na cidade de Varsóvia, na Polônia. Essa aliança militar entre os países, sob influência da URSS, também se destinava à cooperação mútua em caso de agressão externa e ajudou a oficializar o alinhamento das repúblicas da Europa Oriental, à URSS e ao Bloco Socialista. O Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991, juntamente com a URSS. A OTAN existe até hoje e, desde 1990, conduz operações em países não membros, tá? Nessa imagem aí, você pode observar os obstáculos de cimento e cercas de arame farpado, utilizado para marcar o limite territorial na época da Cortina de Ferro. Aqui, apogeu e queda do socialismo na Europa Oriental. A história do apogeu e da queda do socialismo na Europa Oriental esteve diretamente ligada ao destino da URSS, desde a sua formação em 1922 até a sua queda no início da década de 1990, tá? E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora, tá bom? A ascensão soviética. A formação da URSS foi seguida por um rápido processo de modernização. Entre as décadas de 1920 e 1950, exceto aí no período da Segunda Guerra Mundial, a superpotência soviética apresentou as maiores taxas de crescimento industrial, tá? E passou de uma monarquia atrasada para uma superpotência econômica e militar. O sistema político e econômico da URSS baseava-se no controle do Estado sobre a economia, os meios de produção, a exploração de recursos naturais e o desenvolvimento da infraestrutura. Stalin lançou planos quinquenais, a cada 5 anos, para orientar o desenvolvimento e coletivizou aí a agricultura, tá? A abundância de recursos naturais e o desenvolvimento de setores metalúrgicos e siderúrgicos de alta produtividade apresentaram a base do rápido crescimento econômico soviético. No plano político, a URSS funcionava como um Estado de partido único, formado por uma união das repúblicas socialistas autônomas, que em última instância respondiam ao governo centralizado de Moscou, isto é, ao Partido Comunista da União Soviética e seus líderes, a reforma agrária na URSS. A reforma agrária instaurada pelo governo soviético se baseava no uso coletivo do espaço rural do país, cujo controle passou a estar nas mãos do Estado, tá? Em muitos casos, a coletivização se deu de forma forçada e violenta. Então, ele também exercia uma rígida regulação sobre a produção, concedendo aí subsídios e controlando os preços dos gêneros agrícolas. Os trabalhadores, quando conseguiam, se voltavam a outras atividades.
A baixa produtividade agrícola foi um dos fatores que provocou o fim do socialismo e mesmo após a abertura ao capitalismo na década de 1990, o setor permaneceu obsoleto. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre a Guerra Fria, tá? Beneficiada pela vitória na Segunda Guerra Mundial, quando esteve próximo de ser conquistada pelos nazistas, a URSS passou a exercer a sua influência e controle indireto sobre inúmeros países que faziam parte do bloco socialista, especialmente os da Europa Oriental. Dessa maneira, a URSS se tornou uma das grandes potências mundiais, fazendo frente aí aos Estados Unidos, tá? A gente já falou muito, pessoal, sobre a Guerra Fria, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Exercendo controle militar rígido sobre o seu território e influência sobre todo o bloco socialista, ela buscava, acima de tudo, combater movimentos separatistas e a difusão de ideias contrárias ao socialismo, ao mesmo tempo que os Estados Unidos faziam de tudo aí para atrair países da Europa Oriental ao bloco capitalista. Lembra que a gente falou sobre essa questão, né, da corrida tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, de estar buscando aí esses países para aderir ao capitalismo ou ao socialismo, tá? Durante 4 décadas, a URSS competiu com os Estados Unidos em praticamente todos os campos. Além de ser o país mais extenso do mundo, a URSS possuía o mais vasto arsenal nuclear e um exército preparado para uma guerra com as forças estadunidenses, fosse por ar, fosse por terra ou mar. Felizmente, o conflito direto entre os países nunca aconteceu, justificando assim o nome Guerra Fria, como nós já havíamos falado em aulas anteriores, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Em determinado período, sobretudo em 1957, quando os soviéticos lançaram ao espaço Sputnik, o primeiro satélite tripulado, analistas políticos chegaram a colocar o URSS à frente dos Estados Unidos na corrida espacial e armamentista. Nas décadas de 1950 e 1960, vários países do mundo adotaram o socialismo, cuja ascensão parecia tão meteórica como a da potência soviética. Em relação às décadas finais do regime monarquista, a população russa obteve melhorias significativas em seu padrão de vida, mas a um custo significativo em relação às liberdades individuais. Aqui falando um pouquinho sobre a repressão e genocídio, tá? A taxa de desemprego foi reduzida e o analfabetismo praticamente erradicado. No entanto, o Estado soviético mantinha aí a população sob controle totalitário, ao mesmo tempo que buscava convencê-la do sucesso do socialismo por meio de altos incentivos em propaganda. Stalin perseguiu de maneira implacável seus opositores e rivais, entre eles muitos dos antigos líderes bolcheviques, incluindo Trotsky, exilado em 1929. Além disso, todos os cidadãos que contrariassem qualquer aspecto relacionado ao governo também estavam sujeitos a duras punições. A coletivização forçada das fazendas no espaço rural soviético, por exemplo, envolveu atos de crueldade extrema. As pessoas acusadas de traição ao regime, julgadas e condenadas, eram mandadas para campos de prisioneiros chamados gulags, na isolada e fria região da Sibéria e submetidas a trabalhos forçados em condições precárias, tá? Então, vamos aqui passando para frente. Ainda que menos repressivo, o caráter totalitário do regime socialista na URSS permaneceu inalterado após a morte de Stalin, em 1953, tá? Seu sucessor foi Nikita, que passou a defender uma coexistência pacífica entre os Estados Unidos e o bloco socialista, ainda que sem abandonar os altos investimentos militares no contexto da corrida armamentista. A relação da URSS com a China comunista de Mao Tse-tung se deteriorou durante seu governo, principalmente após o líder soviético se recusar a auxiliar os chineses em um conflito militar com a Índia durante a Guerra Sino-Indiana em 1962. Ele também não abandonou a estrutura econômica planificada e controle rígido sobre vários aspectos da vida da população. As décadas de 1970 e 80 foram marcadas por seguidos atos de repressão a manifestações por maiores liberdades em países da Europa Oriental, como Polônia, Tchecoslováquia e Hungria.
Na primeira reforma, denominada perestroika, que significa reestruturação, a intenção principal era a liberdade gradual da economia, concedendo aí maior espaço à iniciativa privada. A segunda era chamada de glasnost, tá? Que significa transparência. Tinha a intenção de conceder à população maior liberdade de expressão e participação política. Ambas as reformas não alcançaram seus principais objetivos e acabaram por intensificar a crise do modelo socialista na URSS. Repúblicas socialistas da Europa Oriental aproveitaram a diminuição do controle exercido por Moscou para realizar declarações de abertura política e econômica, enfraquecendo ainda mais o poder e o prestígio do regime. Em 91, membros do Partido Comunista da União Soviética tentaram um golpe de Estado para interromper a abertura política e econômica provocada pelas reformas de Gorbachev. Mas diversos protestos públicos e a não adesão da maior parte das Forças Armadas fizeram com que o golpe falhasse, acelerando ainda mais o colapso do sistema. Nesse ano, Boris Yeltsin, outro importante político soviético, em reunião com os presidentes da Ucrânia e de Belarus, declara o fim da URSS. A fragmentação da URSS resultou na independência de vários países, alguns dos quais se uniram em um bloco econômico, a Comunidade dos Estados Independentes, tá certo? A Rússia e os outros países do mundo. Então, a Rússia é a principal herdeira do poderio militar e estratégico da URSS, sendo hoje a principal potência da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, e um dos membros do Conselho de Segurança da ONU. Geopoliticamente, o país também se destaca como rival dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, situação chamada recentemente por jornais internacionais de Nova Guerra Fria, tá? Na página 403, você vai ver o seguinte, né? O papel da CEI, né? O principal bloco econômico, pessoal, do qual a Rússia faz parte é a Comunidade dos Estados Independentes, né? Fundada em 1991, quando repúblicas que pertenciam à antiga URSS, inicialmente Rússia, Ucrânia e Belarus, se organizaram para incentivar sua integração econômica. Então, atualmente, o bloco é composto por 9 países membros, tá certo? Esses que estão aqui, tá? Então, você pode observar aqui no mapa, ó, os países membros de 2017, tá certo? Então, você tem que lembrar que a Lituânia e Letônia recusaram-se a ingressar no bloco, demonstrando clara intenção de se aproximarem da União Europeia e se afastarem da Rússia, tá? A Geórgia chegou a integrar o bloco, mas se retirou em 2009, após o início dos conflitos com a Rússia. E por aqui, pessoal, nós encerramos, tá, esse nosso capítulo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.